Olá pessoal, estamos aqui de novo com um novo vídeo da CNC Tecnologia. Nós estamos realizando um curso agora de programação CNC. Ele vai iniciar na aula 1, lógico, né? E vai até a aula não sei quanto. Nós vamos fazer aulas curtas, não sei quantas aulas vão ter na sequência, mas com certeza na última aula nós vamos ter um vídeo desse dizendo, ó, essa aqui a aula final, tá? Até um certo momento vão andar juntos Siemens e Fanuc, ok? Porque o conceito inicial para qualquer linguagem é sempre o mesmo. A partir do momento que começar a diferenciar, a gente vai dividir o curso em curso Siemens e curso Fanuc. Então a gente vai ter no título dos vídeos essa indicação, tá? Para você não se confundir. É interessante que você se inscreva no canal para a cada aula nova você poder receber um aviso, um link aí do YouTube que tem coisa nova para você. Porque nós vamos ter uma aula assim todo dia. Pode ser que tenha um dia que saia 3 aulas novas, fique uma semana sem aula nenhuma para você ficar estudando pelo anterior, tá? Nós vamos ter um curso desde o básico até o avançado, nós vamos começar com o histórico, de como surgiu o CNC no mundo, algumas dicas de como se preparar para escrever um bom programa, como construir um bom dispositivo para colocar numa máquina CNC, algumas coisas iniciais bem básicas e bem legais. Depois nós vamos começar com como é que faz as transferências de dados, como é que você prepara um arquivo de um programa. Por exemplo, o Siemens tem extensão do arquivo que faz diferença para você mandar para um arquivo da máquina ou para o outro. Nós vamos explicar tudo direitinho isso aí, então essa parte é muito importante. Depois nós vamos começar com as coordenadas cartesianas, coordenadas polares, explicar bem o sistema de coordenada, como é que funciona, o que é isso que vai dar o mapeamento da máquina para a ferramenta percorrer a peça e executar sua usinagem, né? As correções de ferramentas, como é que você cadastra a ferramenta no programa e troca e prepara, e como é que se faz a compensação das medidas, né? Porque uma ferramenta é diferente da outra, como é que você faz as compensações, a máquina entende e faz a mesma medida, você mesmo trocando a ferramenta, né? Os ajustes de preset, como é que você faz os dados de origem, né? Que seria a base do sistema seu de coordenada, as rotações, avanço, como é que, as condições Gs, que são as condições de modais, não modais, que você vai aplicar no seu programa, vai explicar direitinho cada uma, as funções M's, né? As subrotinas, como é que se cria uma subrotina, um subprograma, como é que se usa as subrotinas já inclusas na máquina, que são os ciclos fixos, como é que se faz programação por variáveis, parâmetros, como é que se usa as variáveis da máquina, tem que ser as variáveis do sistema, a proteção do programa, para você poder fazer alguma coisa que iniba o operador de cometer um erro na máquina e acontecer alguma batida, alguma coisa, de repente você consegue colocar proteções nos seus programas, né? Desvios, cálculos aritméticos, né? Cálculos trigonométricos via programa, e desvio condicional, incondicional, aqueles go to, if e tal, né? Então, bem completo vai ser o nosso curso. Você vai aprender desde o básico até o avançado. Vai ser bem detalhadinho, tem exercício, explicar direitinho os exercícios, tá? Mas não se esqueça de se inscrever no canal. Nós não temos nenhuma intenção de ganhar dinheiro com isso aqui, não precisamos disso. Hoje nosso trabalho é um trabalho social, voluntário. Estou fazendo um trabalho voluntariado, estou me sentindo muito feliz de fazer isso para todo mundo aí, dando o que eu tenho de melhor, que é o que eu sei fazer na vida, tá? Então, eu trabalho com isso com usinagem desde 1974, CNC desde 1985, então trabalhei muito em cima disso a vida toda, dando treinamento em fábricas, em engenharia de processo, engenharia de aplicação. Então, trabalhei 15 anos em fábrica de máquina, na Heller, né? Eu conheço bem a fabricação da máquina, a aplicação da máquina e a programação das máquinas, principalmente centros de usinagem. Então, o que eu estou falando para vocês é coisa que eu conheço, tá? Eu sou um eterno aprendiz, todos nós estamos aprendizes, né? Ninguém sabe tudo, mas eu tenho bastante coisa para passar aí e pretendo passar como voluntário para vocês.
tá? Por isso, se inscrever no canal, você vai ter esse avisinho aí que cada aula nova está acontecendo aí, tá bom? Faça um bom proveito, precisando da gente aqui, só mandar um alô aí, nós estamos prontos para ajudar, tá bom? Um abraço a todos aí. Olá, pessoal. Vamos iniciar hoje as aulas de curso de programação CNC. Essa parte inicial, ela vai ser comum para os cursos de Siemens e Fanuc. Vai chegar um momento que a linguagem vai abrir, aí nós vamos dar continuidade para um curso separado de Fanuc e outro de Siemens. Tá? Então hoje começamos com a aula 1, no capítulo 1, a introdução. Nós vamos falar de um breve histórico, mas inicialmente, antes do histórico, vamos ver o que é uma máquina CNC, qual que é a vantagem, algumas características de aplicação de uma máquina CNC, o que ela tem de bom, né? E aí a gente vai fazer um breve histórico. Agora, inicialmente, ela é meio teórico, então não há necessidade tanto de a gente entrar com explicações, com desenhos e tal, seria mais uma coisa lida mesmo, tá? Mas eu vou explicando durante o processamento aí desse capítulo, a gente vai explicando algumas coisinhas por meio aí, tá bom? Então vamos lá. Então, o controle numérico CN, ou NC no inglês, né, Numerical Control, surgiu nos Estados Unidos da América no início da década de 50. E sua definição mais simples foi que todas as informações geométricas e dimensionais contidas em uma peça, conhecida por meios de desenhos e cotas, números, né, seriam entendidas e processadas pela máquina comando numérico, CN, né, possibilitando a automação da operação. Tá? Então, o que você vai ver um desenho através da geometria e cotas, ela vai ser entendida e processada pela máquina automaticamente, fazendo a operação para chegar naquela condição do desenho, né, através de um programa. Atualmente, a atualização do controle numérico computadorizado, CNC, é a saída mais apropriada para a solução dos mais complexos problemas de usinagem. Onde anteriormente se exigia uma máquina ou uma ferramenta especial, atualmente é feito com o CNC de uma forma muito simples. O comando numérico computadorizado, CNC, é um equipamento eletrônico que recebe informações da forma em que a máquina vai realizar uma operação, por meio de uma linguagem própria, denominada programa CNC. Processa essas informações e devolve ao sistema através de impulso elétrico. O que é isso? O que é um programa CNC? Um programa CNC é um conjunto de códigos que, processados numa ordem lógica, quer dizer, quando você escreve um programa, você escreve ele na ordem que você quer que realize a usinagem e que é a ordem que vai acontecendo as coisas. Por exemplo, se você faz um programa, você quer que aproxime a ferramenta uma velocidade rápida até próximo da peça que vai ser usinada. Aí ela entra num avanço de corte, numa rotação específica para aquela usinagem. Então você vai programando isso tudo numa ordem lógica, para acontecer numa ordem lógica, como se você tivesse numa máquina convencional, tá? Escrever um programa CNC é transformar em código uma usinagem que o programador faz mentalmente. Tá? Ele vai mentalizando aquela usinagem e transformando em código. Aí esses códigos vão sendo processados numa ordem lógica, que o programador efetuou o programa, né? E esse processamento vão sendo transformados em impulsos elétricos e através de um sistema inteligente vão sendo enviados impulsos para que motores realizem. Então ele vai enviando um sistema de impulso elétrico que vai realizando, liga uma bomba, liga o motor que vai girar um fuso que vai movimentar um carro. Ele vai girar até um posicionamento que existe uma régua óptica que lê o posicionamento dos carros e manda sinal de retorno. Ele faz um feedback com o sistema eletrônico inteligente que vai dizer, ó, chegou onde precisa. Então o motor vai até aquele ponto e vai dar um impulso certinho para chegar onde você precisa, tá?
Então é tudo programado de forma inteligente e realizado de forma mais inteligente ainda. Os sinais elétricos são responsáveis pelos acionamentos de motores que darão à máquina o movimento desejado com todas as características da usinagem, realizando a operação na sequência programada, sem intervenção do operador. Tá, então, isso foi um grande ganho para as operações de usinagem, né? O CNC não é apenas um sistema que atua diretamente no equipamento. Ele deve ser encarado como um processo que deve ser responsável por mudanças na estrutura organizacional da empresa. Isso quer dizer que, para que tenha um melhor aproveitamento do equipamento CNC, é interessante que você tenha uma boa organização, principalmente no que se refere a processo de fabricação, controle de ferramentas, fixação de corte e medição, e administração de tempos padrões e métodos de trabalho. Quer dizer, você precisa de fazer uma reorganização na empresa para que você tenha um melhor aproveitamento do sistema, né? Isso faz bem para todo mundo. Uma máquina equipada com CNC representa um investimento inicial superior a uma máquina convencional. Porém, quando a máquina CNC é aplicada corretamente, o sistema justifica o retorno do investimento. Tá? Então, é cara, mas o custo-benefício é bem maior. Quais as vantagens de você usar uma máquina CNC? Então, redução nos tempos de fabricação, pela rapidez e otimização dos movimentos e redução dos tempos mortos. Quer dizer, a máquina é bem mais rápida que você movimentar manualmente, isso não tenha dúvida. Maior repetibilidade na sequência de operações, fazendo com que os tempos padrões previstos sejam mais seguros. Com os tempos padrões mais seguros, tem-se uma maior precisão nos cálculos de custo, nos controles de carga-máquina, nos controles de carga-homem, manpower. Quer dizer, você pode organizar melhor a fábrica. Então, se você tem um tempo padrão sempre repetitivo, né, você consegue colocar um preço no produto e esse preço se mantém através dos seus custos, tá? Fica quase como um custo fixo isso. E os tempos padrões também são seguros. Você quer calcular um controle de carga-máquina, planejar a sua disponibilidade de equipamento ou disponibilidade de mão de obra através de carga-homem do manpower, você tem uma precisão maior, uma máquina automatizada com CNC, né? Então tem maior repetibilidade e consumo de ferramentas, por se tratar de uma usinagem com esforços, velocidades constantes, uniformes e repetitivos, fazem com que o desgaste estejam sob controle. Isto facilita o controle de estoque e o melhor desenvolvimento de testes de fornecedores, o melhor controle por desgaste de processo, das ferramentas, evitando retrabalho e refúgio. Quer dizer, você tem um processo que vai trabalhar com uma rotação adequada, um avanço adequado sempre uniforme, ela vai estar entrando do mesmo jeito, sempre repetindo a mesma coisa. Então, você vai ter um desgaste mais ou menos padrão, você vai poder comparar ferramenta de um fornecedor com outro, nas mesmas condições de trabalho, de uma forma mais justa e mais técnica, tá? Então, você vai ter melhor qualidade da usinagem, evitando refúgio, retrabalho, tal. Então, você tem uma máquina que te garante um melhor aproveitamento de ferramenta. Vai ter redução nos tempos de preparação, que é o setup, tornando viável a produção de pequenos lotes. Isto somente é possível se houver organização e investimento do usuário em dispositivos apropriados, assim como a equipe de preparação treinada. Este treinamento e investimento é proporcional ao retorno desejado pelo usuário, ou seja, se não investe, terá preparações mais demoradas e com grandes perdas de tempo. Por outro lado, se desejar tempo de preparação tendendo a zero, haverá necessidade de preparações fora da área de trabalho da máquina, investimentos em modernos ferramentais de fixação, corte e medição, e uma equipe de preparação treinada, e comparada com a Fórmula 1, né, onde existe um determinado número de preparadores trabalhando simultaneamente com um só objetivo, onde cada um é responsável por uma parcela da operação, buscando naquilo que faz o tempo tendendo a zero. Foram observados dois extremos. Deve o usuário escolher aquilo que é melhor e necessário possível. O que é isso? Você prende uma peça na máquina de forma bem rudimentar, você vai ter uma preparação mais difícil, vai ter mais dificuldade de repetibilidade, de usinagem de uma peça para outra, você vai ter algumas dificuldades, né? Vai ter dificuldade mais de ajuste e tal.
Quanto melhor e mais moderno for seu dispositivo de fixação e de posicionamento na máquina, menos tempo você vai ter para preparação da máquina, tá? Quando a máquina é de 2 pallets, existe até a possibilidade de você comprar pallets extras e nem tirar o dispositivo do pallet, você deixar um dispositivo para cada tipo de peça que entra na máquina. E aí quando você for trabalhar, é só pôr o pallet ali, chamar o programa que deve estar ajustado com as ferramentas ajustadas e ele já só começa a trabalhar, praticamente a preparação é zero, tá? Por que a preparação é zero? Porque se você tira o pallet com o dispositivo que você já produziu um lote com ele, está tudo ajustadinho, você guarda os presets com aquelas ferramentas que você usou no lote, tudo com os presets ajustados, os pontos zero daquele pallet para a usinagem estão todos ajustados, é só colocar e trabalhar, tá? Então, o que mais você tem de vantagem? Redução dos itens acabados de estoque por possibilitar a produção de pequenos lotes. Então, você trabalhar com estoque muito grande. Redução nos tempos e na frequência em que as inspeções de qualidade são efetuadas. Quer dizer, não precisa ter o controle de qualidade ali em cima, que a qualidade é mais ou menos frequente, né? Ela é uniforme, né? Então sempre vai ter mais ou menos a mesma qualidade. Então uma vez ou outra dá uma medida para ver se teve desgaste de ferramenta, alguma coisinha assim, mas não precisa tanta coisa. Redução nos índices de refúgio e retrabalho, quer dizer, você perde menos peça morta por fugiu da medida, né? E por retrabalho também, que fugiu de medida, né? Repetibilidade é a qualidade produzida, gerando peças mais uniformes. Se você entrega um lote usinado, esse lote vai estar sempre mais uniforme, vai estar dentro de um padrão de qualidade parecido. Redução nos investimentos em dispositivo de furar, traçar, modelos, gabaritos, cames, máscara, chapelona, aqueles negócios de você precisar de uma furação em círculo, por exemplo, você não precisa ter uma máscara lá, um gabarito e outras coisas assim, você não precisa fazer esses dispositivos, a máquina faz tudo sozinha, né? Maior precisão dimensional e geométrica na operação, quer dizer, você pode ter, as máquinas elas são máquinas mais justas, mais precisas, né? Então você vai ter uma geometria melhor, né? A usinagem das peças complexas depende da habilidade do operador, quer dizer, você vai fazer uma esfera, onde o operador faria um negócio manualmente ali, na habilidade dele, a máquina faz perfeitamente. O operador pode fazer bem, mas não faz perfeitamente com uma máquina, tá? Então, dependendo do tipo de serviço, um operador poderá operar mais uma máquina. Então, conforme a coisa, ele pode combinar aí por uma máquina de frente para outra, enquanto ele carrega uma, a outra está usinando, e a hora que que acabou de carregar a outra terminou a usinagem, ele fica alternando de uma máquina para outra. Tá? Mas sem matar ele de trabalhar, com tranquilidade, ele pode operar 2, 3 máquinas às vezes, né? Dependendo das condições, ele pode operar 10 máquinas. Se a carga e descarga com o robô, ele fica só administrando o circuito ali, vendo o desgaste, observando uma coisa e outra, tá? Então, a redução no consumo de ferramentas por trabalhar em condições de corte mais adequadas e constantes, claro, ela está trabalhando sempre na mesma condição, todos os turnos, a ferramenta vai ser mais bem aplicada, né? Redução na variedade dos custos de ferramentas especiais, então fazer um perfil especial, onde antigamente você precisava comprar ali, para andar fazer inserto especial, ou um perfil especial no rebaixador, alguma coisa, você não precisa mais disso, você já faz direto no seu trabalho aí, na sua operação. Tá? Agora, dependendo do caso, até é interessante também fazer uma ferramenta especial, se você ganha mais tempo ainda, melhor, né? Redução da fadiga do operador acarretando uma produção constante e aumento de eficiência, quer dizer, como ele não precisa ficar movimentando o carro, ele que desliga tudo lá e fazendo tudo sozinho, ele só tem o trabalho de carga, descarga da máquina, ele vai cansar bem menos, então ele pode estar menos cansado, a produção dele é maior, ele vai trabalhar melhor, a eficiência vai ser maior, né? Tá? Então ele é bastante... Tá? As principais aplicações da organização CNC, lotes médios e pequenos que justificam os tempos de preparação. Lotes grandes onde se queira maior eficiência de toda a operação, objetivando as vantagens descritas anteriormente. Peças com geometrias complexas, peças de grande precisão dimensional, quer dizer, a máquina bem precisa, né? Peças com alto grau de acabamento superficial, a peça pode sair, às vezes parece que está retificada, vai depender muito da ferramenta e da condição que você pôr para
trabalhar, né? Em peças que, utilizando o seu sistema convencional, resulta um grande número de fugos de trabalho, você pode aplicar ele, você vai ter vantagem com isso, né? Peças que utilizam utilizando esse sistema convencional requer um ferramental de alto investimento ou elevada complexidade de projeto e construção, aí você põe no CNC, você faz de forma simples, sem tanta coisa. Em peças onde existe um número variado e grande de usinagem que requer um processo que seja desmembrado em diversas máquinas e possa substituir essas máquinas, realizar a operação em apenas uma máquina, quer dizer, passa na fresadora, depois vai para o torno, depois vai para a furadeira, depois vai para uma outra máquina de alargar, vai para uma furadeira profunda, vai para... passa em 10 máquinas. O CNC faz tudo num centro de usinagem, por exemplo. Tá? Então, nós vimos até aqui as vantagens, as aplicações mais frequentes do CNC. Agora nós vamos entrar no especificamente do histórico. Tá? Então, desde os tempos mais remotos, nas mais antigas civilizações, o homem busca racionalizar e automatizar seu trabalho por meio de novas técnicas. Isso a gente sabe, que desde o dado da pedra, né? Então, a automação simplifica todo tipo de trabalho, seja físico ou mental. O exemplo mais comum da automação do trabalho mental é o uso da calculadora. Então, antigamente se fazia cálculo tudo na mão, né? Depois veio a calculadora e já substituiu isso, você automatizou isso. No cotidiano, observa-se cada vez mais automação e a racionalização dos trabalhos físicos em geral. Por exemplo, na agricultura, vê-se novos e sofisticados equipamentos que substituem a enxada. Hoje se faz com trator. Outros meios de produção. A cada nova geração de novos modelos, observa-se cada produto uma evolução que faz com que os esforços físicos e mentais sejam reduzidos. Então, tudo que você vê, hoje em dia, a cada versão você vê que ela melhora assim, o esforço humano, né? No processo de pesquisas para a melhoria dos produtos aliados ao desenvolvimento dos computadores, foi possível chegar-se às primeiras máquinas controladas numericamente. Quer dizer, junto com os computadores e o avanço das máquinas, foi possível chegar a isso. Tá? Então, o principal fator que forçou os meios industriais a essa busca foi a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, as necessidades de evolução foram de papel decisivo. Necessitavam-se de muitos aviões, tanques, barcos, navios, armas, caminhões, etc. Tudo em ritmo de produção em alta escala. Grande precisão, né? Tudo precisava de coisa com precisão, pois a guerra estava consumindo tudo, inclusive a mão de obra. Tá? A grande parte da mão de obra masculina utilizada pelas fábricas como especializada foi substituída pela feminina. Quer dizer, os caras foram para a guerra, né? O que na época implicava na necessidade de treinamento com reflexos na produtividade e na qualidade. Quer dizer, pegou a mão de obra especializada do pessoal masculino, jogou para guerrear lá na Segunda Guerra e colocou a mulherada para trabalhar. E como era mão de obra não especializada, começou a só dar, né? Então, era o momento certo para se desenvolver máquinas automatizadas de grande produção para peças de precisão, o que não dependesse da qualidade da mão de obra aplicada. Diante desse desafio, iniciou-se um processo de pesquisa onde surgiu a máquina comandada numericamente. A principal ação nesse tipo surgiu em 1949. Então, começou lá em 1949, né, no laboratório de servomecanismo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos, né, o MIT, Massachusetts Institute Technology, com a união da Força Aérea Norte-Americana, né, e a empresa Persus Corporation in Traverse City, de Michigan. Foi adotada uma fresadora de 3 eixos, a Hydrotel, da Cincinnati Milling Machine Company, como alvo de novas experiências. Tá? Então, uma fresadorinha da Cincinnati, é uma marca boa, muito conceito mundial, né? Até hoje, foi usada para essas pesquisas. Tá? Os controles e comandos convencionais, então eles pegaram uma maquininha convencional e foram adaptando. Né? Fizeram praticamente um retrofitting na máquina, que hoje nós chamamos de retrofitting, pegar uma máquina convencional e transformar para CNC. Então, o controle e comandos convencionais foram retirados e substituídos pelos comandos numéricos, dotado de leitora de fita, papel perfurado, unidade de processamento de dados e servomecanismo dos eixos. Quer dizer, eles adaptaram tudo na máquina. Né?
Após testes e ajustes e demonstração prática na máquina, ocorreu em março de 1952, e o relatório final do novo sistema somente foi aplicado em 1953. Tá, então a maquininha é essa aqui, ó. Essa é a primeira máquina que nós temos aqui uma. Olha os comandos aqui, olha os computadores aqui, que monstro que era. Era um. Agora aqui ó, é a máquina, uma fresadora Cincinnati, tá? Então, essa é a tal que foi a primeira máquina comando numérico. Então, voltando aqui no nosso... A cada ano foi incrementada a aplicação do controle numérico, principalmente na indústria aeronáutica. Tá? Não, eu pulei aqui. Após testes, ajustes e demonstração prática, a máquina ocorreu em 1952 e o relatório final no novo sistema foi aplicado em maio de 1953. Após esse período, a Força Aérea Norte-Americana teve um desenvolvimento extraordinário, pois as peças complexas de grande precisão empregadas na fabricação de aeronaves, principalmente os aviões a jato de uso militar, passaram a ser produzidos de forma simples e rápida, reduzindo-se os prazos de entrega do produto até o projeto, até o acabamento final. Tá, então o negócio começou a andar. A cada ano foi incrementada a aplicação do CN, principalmente na indústria aeronáutica. Em 1956 surgiu um trocador automático de ferramentas, mais tarde em 58 equipamento de controle de posicionamento ponto a ponto e geração de contínuas de contornos que foram melhorando. O que é geração contínua de contorno? Antigamente, para fazer um arco, ele fazia milhares de pequenas retas para gerar um arco, de retas microscópicas. Eles iam gerando retinhas, retas. Isso o programa ficava enorme. Tá? Depois eles conseguiram fazer, era gerar um arco. Tá? Por o sistema a partir de 1957, houve nos Estados Unidos uma grande corrida na fabricação de máquinas comandadas numericamente, pois os industriais investiam até então em adaptações do CNC, em máquinas convencionais. Então, de 57 em diante, começaram a fabricar em escala industrial mesmo as máquinas novas, já com comando numérico. Até então, eles faziam adaptações de máquinas convencionais em CNC. Esse novo processo foi cada vez mais usado na rotina da manufatura, que a partir deste ano, com todos os benefícios que haviam obtido desse sistema, surgiram novos fabricantes que inclusive já fabricavam seus próprios comandos. Devido ao grande número de fabricantes, começaram a surgir os primeiros problemas, sendo que o principal foi a falta de uma linguagem única, padronizada. A falta de padronização era bastante sentida em empresas que tivessem mais de uma máquina de comandos fabricados por diferentes fornecedores. Cada um deles tinha uma linguagem própria, com a necessidade de uma equipe técnica especializada para cada tipo de comando, o que elevava os custos de fabricação. Em 1958, por intermédio da EIA, Electronic Industry Association, organizou-se estudos no sentido de padronizar os tipos de linguagem. Houve então padronização de entrada conforme padrão ARS 244, que então passou a EIA 244 ou ASCII 2. Atualmente, os meios mais usados de entrada e saída de dados são: você pode usar disquete, cartão de memória, computador, ou pendrive e muitas outras coisas mais, tá? Cartão de memória, CD, o que você tiver de comunicação, tá? Embora durante muitos anos a fita perfurada foi o meio mais usado, assim como outros de menor destaque. Então, muitos anos, até pouco tempo atrás, era a fita. Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho sobre essas fitas aí. O que está no comentário nessa aula mais detalhadamente um pouco mais adiante, né? A comunicação, controle remoto, via celular, até mesmo em longas distâncias, via satélite, é uma realidade próxima, que já aconteceu, tá? É uma realidade isso aqui, na verdade, ó. Você pode até tirar isso aqui daqui de próximo, é uma realidade. Tá? A linguagem destinada à programação de máquinas, que é o APT, Automatically Programmed Tools, desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1956, daí para frente foram desenvolvidas outras linguagens para geração contínua de contornos, como AutoProfit, Automatic Programming of Machine Tools,
o Adapta Compact 2, Action e outros que continuam surgindo novas aplicações. Com o aparecimento do circuito integrado, houve grande redução do tamanho físico dos comandos, embora sua capacidade de armazenamento tenha aumentado comparando com os controles transitorizados. Em 1967 surgia no Brasil as primeiras máquinas controladas numericamente, vindas dos Estados Unidos. Então começaram a importar as primeiras máquinas que chegaram no Brasil em 67. Tá? Então, aqui você tem a primeira máquina na Europa, surgiu na Inglaterra. Tá? Ela é uma máquina de fabricação da empresa CVA, em conjunto com a Carne Tracker americana, né? A CVA é inglesa, tá? Então essa foi a primeira máquina CNC da Europa, que o comando é enorme, né? Aqui é uma outra máquina, olha aqui um comando, aqui é o leitor de fita, tá vendo a fita perfurada, ele passa por esse leitor aqui e faz o processamento do comando, tá? A máquina é CN, porque ela não memoriza o programa, enquanto ela não memorizava o programa. Então a fita passava aqui, igual se você assiste um filme, quando você precisa assistir de novo, você rebobina ele, né? Antigamente nas fitas, naqueles videocassetes, né? Você tem que rebobinar ele para assistir novamente. Hoje com DVD não tem mais isso, né? Mas nesse caso aqui você teria que rebobinar para fazer nova peça. Ela não memorizava o programa. Ela ia executando através dos furinhos que tem aqui. O furinho era um código que ela entendia e processava e gerava o sinal para a máquina, tá? Aqui tá a mesma coisa, a máquina ainda com um sistema ainda antes do transistorizado, tá? É uma máquina de fabricação Heller, é uma PFV vertical, uma fresadora, né? Aqui já voltou ao transistorizado. Você vê, já diminuiu o comando, ó. Aqui é um comando Unipro 80, fabricação Heller. Ele já diminuiu aquele tamanho grande, parece uma geladeira, né, para esse tamanho aqui, porque já passou por um circuito integrado, transistorizado, né? Agora aqui outro tipo de comando também desse sistema, né, que já com um circuito menor e com memória maior, mas a memória ainda era pequena, tá? Comparado com hoje. Aí, um outro comando Unipro 80, dos mais antigos, né? Mas você vê que ele já tem uma configuração mais moderna. Boa parte das teclas aqui operacionais, elas são usadas até hoje. Tá? O que mudou mais foi a parte de computador mesmo, tá? De software, de hardware, desse sentido. Agora, isso aqui, ó, é quase que a mesma coisa até hoje, essas coisas aqui, tá? Um CNC é dividido em 3 áreas, tá? A área de funções de tela, tá? A área de operação, que é a área que a máquina movimenta a máquina, isso aqui também, aqui embaixo a operação também, ó, tá? Então, e aqui a parte de edição, que fosse um teclado. Então, se você mexer em qualquer coisa dessa área aqui, não acontece nada na máquina. Agora aqui a máquina tem influência nos movimentos, aqui e aqui, tá? Aqui coisas de liga e desliga. E aqui a parte de funções de tela, que hoje é muito mais forte do que era antigamente, tá? Então aqui ainda tinha uma base DOS, tal. Agora é uma base Windows, né, que é mais forte. E aqui você já tem um comando mais moderno, que tem já até a edição de programas na máquina, tal, né? Embora eu não sou a favor disso, eu acho que máquina é para produzir, não é para ficar fazendo programa nela, o programa tem que ser feito fora, né? A máquina tem que o tempo inteiro estar arrancando cavaco e fala assim, mas o programador faz o programa com a máquina funcionando. Mas sempre atrapalha um pouco, ele ficar dividido. Sempre vai perder um tempinho, que ele está terminando um negocinho, terminou para operação, a máquina fica parada esperando trocar peça e ele está digitando coisa aqui. Aqui também é outro programa moderno, tá? Então, esse é o avanço dos comandos, né? A linguagem destinada à programação, acho que já passei isso aqui, né? A linguagem destinada à programação de máquina ATP, aqui já foi. Onde que eu parei aqui?
67 aqui. Surgiram as primeiras máquinas importadas dos Estados Unidos, né? No início da década de 70 surgem as primeiras máquinas CNC controméricos e no Brasil surgem as primeiras máquinas de fabricação nacional, quer dizer, de fabricação da Home, tá? A Home foi a primeira empresa que começou a fabricar máquina comando numérico no Brasil, uma boa empresa, uma grande empresa que até hoje ela tem um conceito mundial de boa qualidade e respeitada no mundo inteiro. É uma máquina brasileira. A partir daí, observa-se uma evolução contínua e notável em conjunto com os computadores em geral. Daí, conforme foi avançando a parte de computadores em geral, né, foi avançando também, a CNC foi acompanhando, né, foi andando junto, fazendo com que os comandos CNC mais modernos empreguem seu conceito físico, hardware, tecnologia de última geração. Com isso, a confiabilidade dos componentes eletrônicos aumentou, aumentando a confiança no sistema, né? Então foi aumentando tudo. O comando CNC é aquele que executa um programa sem memorizar. Então aqui é a diferença de CNC e CN, né? Que é NC. Se você vê em qualquer literatura estrangeira, é NC, é Numeric Control. Ou CN, que será o comando numérico, né? Para nós, tá? Então o comando numérico controle, o comando numérico, é aquele que executa o programa sem memorizar. Então a máquina roda direto na fita. A cada execução, o comando deve realizar a leitura do veículo de entrada, que é a fita. Então ele tem que ficar, rebobina a fita, processa o programa. Rebobina a fita, processa o programa. Ele não memoriza, tá? Se você precisa fazer qualquer alteração, você tem que alterar a fita, tá? O comando CNC é aquele que, após a primeira leitura do veículo de entrada, memoriza o programa e executa de acordo com a necessidade, sem necessidade de nova leitura. Então ele memoriza o programa. Isso acontece até hoje, né? Então aqui você tem um resumo cronológico, tá? Isso aqui daquilo que eu já falei, para vocês darem uma olhadinha, quiser até parar o filme para dar uma leitura melhor aqui, né? Então aqui tudo que foi falado é uma tabelinha aí para recordar o que foi falado, tá? Então aí, ó, tem até 67, quando surgiu a primeira máquina, quando começou a fabricar a primeira máquina, né? A Home produz... Em 80 começa a ser os sistemas flexíveis de manufatura, né? Então, aí começou já a parte de centros de usinagem, centros com pool de parte, um sistema flexível mesmo, que é um conjunto de centros ou de máquinas CNC trabalhando em linha, como se fosse uma linha transfer, né? A linha transfer era máquinas convencionais trabalhando em linha. Agora o sistema flexível de manufatura seria como se fosse uma linha transfer, tudo comandada por CNC. Ok? Então, por hoje, por essa primeira aula, ficamos por aqui, tá? Então, não percam a aula 2, que a gente vai dar uma sequência, já vamos começar já a falar ainda sobre coisas que vai ser muito interessante na elaboração dos programas, tá? Nós vamos falar como é que você deve se preparar para a escrita de um programa. Não é só chegar e vou escrever um programa, pega o desenho, senta no computador ou vai na máquina e começa a escrever um programa. Parece que é assim, né? Mas tem um montão de coisas que você pode fazer para melhorar a sua vida, tá? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Até mais.